Olá pessoal. Bom, esse assunto é delicado, mas vou comentar por cima aqui, né? Como sempre, eu vou tentando responder conforme o pessoal vai passando no meu particular. Sobre a questão de por que as coisas ficam assim na Terra em relação a muitos ataques, a muitos seres, enfim, toda essa questão que eu não vou entrar no mérito do jogo das forças da luz e das sombras, de seres ruins em relação a seres bons, tem todo esse conceito, que é um fato, né, que a gente vive isso no dia a dia, em relação ao mundo atual e como sempre foi, desde os primórdios da Terra, passando aí pelas Yugas. Então, a cada ciclo, né, entre a Idade do Ouro, que é a Idade da Luz, até a Idade das Trevas, que é a Idade das Sombras, a Terra se afasta do Sol central, e isso daí tem uns impactos em relação à densidade de gradiente energético que pode usar um corpo físico ou material nessa linha de tempo e espaço que a gente está falando aqui em relação à Terra. Então, quando a gente está falando aqui dessa realidade atual, dessa linha de tempo, dessa Terra, conforme ela se afasta do Sol central, que é uma das yugas, a gente passa por um ciclo de milhares de anos, até que ela gire novamente e volte ao ciclo anterior, até o ponto de dissolução da parte material física, do que é manifesto. Então aí passa por alguns ciclos, depois tudo isso é dissolvido e transcende. A mesma coisa no nosso corpo, em relação às práticas internas, por exemplo. O que essas práticas fazem? Os asanas do yoga, as fórmulas de alquimia, as fórmulas de Qigong, as formas de Tai Chi, os meios magísticos, ocultistas, os sérios, tá? Hoje em dia é difícil encontrar. Mas enfim, os que são sérios, o que eles fazem? Otimizam o caminho. Para quê? Para que a gente ascensione, para que a gente desperte a energia, mesmo em uma era atual onde não se acessa isso tão facilmente. Então não tem a ver com o bem ou o mal, tem a ver com afastamento em relação a quem a gente é para com o todo, que é a própria fonte. Que a gente fala o todo para ficar mais fácil, mas não é uma coisa que a gente possa descrever, né? Então a forma mais fácil é a gente sentir, interpretar e se conectar. E é isso que essas formas, todos esses métodos propõem, que a gente otimize tempo para que a gente não fique encarnando sucessivamente por uma questão de esquecimento do caminho em relação a quem a gente é. É um dos motivos porque eu repito frequentemente o que o Sócrates falava lá, que a gente só recorda o que esqueceu, porque na verdade a gente não está se conectando a uma coisa nova, a gente está só acessando tudo, está só se conectando quem a gente é, em essência. E quem a gente é enquanto indivíduo, e quem a gente é enquanto coletivo da Terra, do universo, outro que vocês querem entender como plano manifesto e manifesto. Mas todas as coisas fazem parte da gente, assim como a gente é parte de todas as coisas. Isso é indivisível, porque a energia está em tudo e todas as coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de percepção temporal e do porquê está assim, muito antigamente na Terra, contando uma historinha aqui, muito antigamente, em uma das eras remotas da Idade do Ouro, a gente tinha muito magista, alquimista, seres que praticavam muitas artes internas, de alquimia, de ocultismo, de magismo, para beneficiar os seres. Então eles sustentavam a energia da Terra, numa idade bem mais avançada em relação ao que a gente entende como a tecnologia do que é hoje. Mas enfim, não vou entrar nesse método histórico aí para quem estuda essa parte. Mas eles sustentavam, inclusive, a energia do todo. Então, tinham muitos seres aqui que tinham um gradiente alto de energia e conseguiam sustentar, a partir dessas técnicas, a energia da Terra e para que outros seres, não só a nível físico, mas também energético, não invadissem ou profanassem a energia daqui, que é o equivalente até a Gaia, né? Que seria a alma que veste esse planetinha aqui, que habita esse planetinha, assim como a gente habita o nosso corpo, que habita a Terra sucessivamente na espiral e nos fractais do universo. Mas em relação às eras e em relação à percepção que a gente tem quanto a isso, quanto mais a gente estreita o nosso próprio caminho, mais a gente vai entrando em ressonância ao fluxo universal. Por isso que a gente fala de unificação do interno e externo, ou unificação do material e espiritual. Porque a unificação é a integração, ou a dissolução em relação à individualidade de todas as coisas. Então, provavelmente você não vai querer o mal ou querer corromper essa energia, a menos que seja necessário que você a corrompa para que ajuste. E isso daí tem a ver muito com a energia da pessoa em relação ao outorga que ela tem perante a espiritualidade.
Então, antigamente a gente tinha esses seres que protegiam. Hoje em dia, muito pouca gente que sabe trabalhar mesmo, que sabe fazer as coisas pensando no coletivo e não só os próprios fins, né? Os próprios meios de ganhar alguma coisa em troca disso. Então, quando a gente percebe que existe muita gente querendo fazer o bem, as pessoas têm que se unir mesmo. Às vezes tem que se expor um pouquinho para que as pessoas despertem o interesse por isso e passem aí, talvez, a se desenvolver um pouquinho, não só para a própria saúde, para o próprio desenvolvimento. O pessoal busca a espiritualidade como se fosse um meio de vida. Ficar vendo espírito, falando que vê, psicografando, não é isso. A proposta é que a gente possa nos ajudar, a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa mente, para que a gente possa, aos pouquinhos aí, o pessoal chama de despertar, ou iluminação, ou ascensão, que a gente possa ir trilhando esse caminho, que é infinito, perante a fonte, que é tudo, todas as coisas, inclusive que a gente é, e a partir disso a gente acaba ajudando o meio também, porque como o Buda disse, né, quando um ser se ilumina, muitos se beneficiam. A partir do momento que a gente está otimizando o nosso tempo, isso não tem a ver com o bem ou o mal, a gente está otimizando o sofrimento de todas as coisas em relação a gente e a gente em relação às coisas, que não são indivisíveis. Então sempre que uma corda toca, o resto vibra. E quando um ser se ilumina, muitos se beneficiam. Por quê? A energia é mais sutil, ela vibra muito mais rápido, ela dissolve aquilo que é mais denso em si mesmo. Como se fosse um buraco negro, vai? Só que de uma outra forminha aí, que não da forma como a gente observa no espaço. Mas é como se uma coisa absorvesse a outra até que se unifiquem e entrem num estado de harmonia plena. Então é isso que a gente busca, um estado de calma, de serenidade, de pacificação. Isso não tem uma concorrência. É por isso que eu acho estranho quando eu vejo o pessoal que pratica, ou o pessoal que treina pessoas, que dão aula, que são mestres, sacerdotes, profissionais mesmo, que estão à frente, ou pessoas que estudam e são realmente pessoas que estão explicando aí muita coisa legal, porque elas ficam se batendo, se debatendo umas contra as outras, por discordância em relação a N coisas do mundo, né? Então, se as pessoas estão praticando algo que é para se ajudar, para ajudar o meio, para ajudar o todo, não adianta ficar atacando os outros. Tenta se ajudar. Pega aquilo que você sabe que te melhorou e ensina isso para as pessoas. Não adianta atacá-las em relação a uma verdade que é sua. E se a pessoa não concorda, então é porque não é uma verdade plena. Ela pode ser plena para a pessoa. Porque eu falo, eu não sou dono da verdade, estou colocando a minha opinião. Então, quando a gente coloca a opinião, sempre existe espaço para bater papo, para conversar, para entender. Então, quando a pessoa quer dialogar e não bater boca, né, que já vem com o não pronto, quando a pessoa quer conversar, bater um papo, é legal. Vamos trocar uma ideia, de repente eu aprendo alguma coisa que eu não sei. Ou a gente acessa coisas distintas e a gente acha alguma coisa ali que vai ajudando a unificar todos esses nozinhos. Ou desatar, né? Até ali não adianta a gente brigar por discordâncias, principalmente em relação a coisas materiais, em relação a nações, a seres, a coisas. Isso é muito trivial. A raça, sexo, crendices, isso é muito banal. A gente tem que primeiro se entender, buscar depurar os nossos infernos, seja pelo meio que for. Quem gosta de prática interna vai por ali. É você com você mesmo, recebendo ensinamento e praticando, sem muleta. Então, tirar as rodinhas às vezes é difícil, né? É mais fácil a gente jogar a culpa na espiritualidade, a culpa no amiguinho, a culpa no professor, sacerdote, qualquer um, que não na gente mesmo. Só que nem tenta, né? Prefere sofrer do que às vezes ter um pouco de humildade, dar o braço a torcer e agir por onde para que tudo se manifeste bem. Então, não é a questão do que se pratica, é a virtude por trás disso e o propósito. Porque o universo ele entende uma coisa muito simples. O que a gente sente, pensa, a gente intenciona. Essa intenção gera uma vibração. Por isso que a energia se move pela nossa intenção. Se todas as pessoas que realmente quisessem o bem, ou que realmente queiram o bem, se conectarem a essa energia una, as coisas mudam muito rápido. Porque, de novo, a energia sutil sempre acaba sendo muito mais rápida e absorvendo tudo para si mesma, porque não tem a ver com luz e sombras. Tem a ver com vibração, tem a ver com propósito, tem a ver com a própria energia do manifesto. Tá certo? Então, além disso, só se conectem em coração e energia e deixa a coisa fluir, que todos se beneficiam quando tudo vibra nessa intenção de harmonia. Um abraço, tudo de bom para todos.